Oi, gente. Eu tava tentando escrever sobre relacionamento, mas eu vi que eu não estava dando conta. Eu decidi fazer alguns vídeos a respeito disso, tá? Então, vou fazendo alguns recortes aqui, falando algumas coisas, mas sempre lembrando que a mente humana, a psique humana, ela é sempre mais complexa e mais profunda, tá? Bom, tem essa questão de que como que a pessoa chega a esse ponto de eu não vivo sem essa pessoa que eu estou amando, não vejo minha vida sem essa pessoa, né? Enfim. Bom, a gente sabe que todo começo de relacionamento as pessoas criam expectativas, né? Ah, tem toda uma questão aí de criar fantasias também, não só as expectativas, mas tem uma ideia de que eu busco metade da laranja. Então eu vou atrás de encontrar metade da minha laranja. Aí já começa um ponto, porque se eu busco metade da laranja, automaticamente eu acredito que o outro vai ser igual a mim. Então se eu sou laranja, vou buscar a outra laranja, né? Então aí já começa um ponto, que aí tem toda uma expectativa de que o outro pensa como eu penso, o outro quer o que eu quero, e assim vai, né? Então é como se eu não precisasse verbalizar determinadas coisas, porque o outro já sabe, porque se o outro é igual a mim, ele automaticamente ele já sabe. Ele sabe que eu quero ter filhos, né? Sendo que nunca foi conversado. Ele sabe que eu gosto de flores, mas eu nunca verbalizei que eu gosto de flores, né? E assim vai, né? E tem um outro ponto que é, se são duas metades que se completam, vem essa ideia de completude. Então eu busco alguém que me complete e complete a minha falta. E aí também é um outro ponto, porque ao invés de eu lidar com a minha falta sozinha, eu busco alguém que me complete e faça as coisas se movimentarem através dessa completude, tá? Então aí começam aqueles relacionamentos que eu quero determinada coisa, mas eu não falo. Então eu percebo que eu estou triste e eu quero colo, né? Eu quero carinho, né? Ou estou mais carente e eu não verbalizo. Mas ele tinha que perceber, porque, óbvio, ele é metade da minha laranja. Se ele é metade da minha laranja, ele sabe o que eu tô pensando. Como que ele não percebeu que eu estava necessitando daquilo? Eu quero um copo d'água. Como ele não percebeu que eu tô com sede? É muito nesse estilo que vai funcionando. Apesar de eu dar um exemplo, né, um pouco maior, pensando nessa questão da água, né? Como que alguém não percebeu que eu estava com sede? Mas é muito nesse funcionamento de eu penso uma coisa e eu quero que aquele outro adivinhe o que eu estava pensando. E quando não adivinhou, mas era só olhar pra minha cara, dava pra saber. Não, porque o outro vai interpretar teu rosto de uma forma muito diferente do que você olha ou do que você interpreta, né? E aí começam alguns atritos, né? Mas eu gosto de primeiro trazer essa problemática pra gente pensar, e às vezes eu gosto de colocar a culpa na Disney, né? Porque os filmes da Disney são muito nesse sentido, de eu encontro o príncipe encantado, aí ele salva, então automaticamente ele passa a suprir e a fazer coisas que nem eu imaginava que eu queria, né? Aquela frase assim, ele me conhece melhor do que eu. Isso já é muito problemático, porque como assim ele te conhece melhor do que você mesma, né? Você precisa se conhecer para entender o que você precisa para depois você demandar para o outro. Isso é muito arcaico, isso é muito primitivo. É muito o relacionamento do bebê com os pais. Eu choro e automaticamente algo aparece e supre. E aí não tem isso do verbalizar nesse sentido da fala. Então eu falo o que eu quero, né? Eu choro e alguém tem que entender o que é esse choro e me dar o que eu preciso. Algumas pessoas ainda funcionam nesse mecanismo de eu faço uma birra, eu faço uma careta, eu faço alguma coisa e o outro tem que interpretar o que se precisa e dar, né? Então eu faço o mínimo de esforço. Eu continuo nesse lugar de mínimo esforço, né? Mas voltando, você estava falando a respeito da Disney, né? Porque na Disney tem isso de o príncipe vem, salva, dá pra princesa aquilo que ela nem imaginava que ela precisava, o que ela queria, né? E também tem toda essa questão, né, de que sempre tem alguém atrapalhando o encontro desses dois. E aí acontece esse lindo encontro que demorou tanto para acontecer. E aí quando acontece esse encontro, eles vivem felizes para sempre. Porque aí é que tá, né? O pós seria essas discussões, esses desentendimentos, porque iria perceber que não é a metade da laranja, né? Iria perceber que o outro não é laranja e que
até mesmo essa princesa, o quanto ela iria se tornar dependente desse príncipe, até que ponto esse príncipe não se tornaria abusivo justamente por ser esse cara que supre tudo, né? Então tem eu já vou trazendo esses pontos aí pra gente pensar relacionamento, né? Então, quando as pessoas se envolvem esperando sempre que o outro supra e não vá atrás do próprio prazer, então minha vida passa a ser única e exclusivamente esse sujeito e eu abandono todo o resto. Então eu abandono meus amigos, trabalho, qualquer outra coisa e fico só com ele. E aí, obviamente, ele não vai conseguir suprir tudo, porque ele não vai ser o melhor amigo, ele não vai ser o trabalho, né? E aí quando vem esse pós, é interessante que os filmes acabam, né? Ah, felizes para sempre, né? Então, às vezes eu brinco, eu gosto de culpar a Disney por conta disso, né? De criar um ideal romântico, de que o amor bonito é aquele amor que percebe que o outro precisa sem nem precisar comunicar, que dá o que o outro precisa sem ele falar, e que cuida, que talvez esse cuidado entre muito mais num silenciar do que um cuidado em si, né? Cuida sem o outro pedir, né? Mas é isso, o cuidado ele tem que vir através do pedido para eu ter o entendimento do que eu preciso. Mas esse é um ponto, vamos continuar aí falando sobre relacionamento, porque, volto a dizer, o negócio é muito mais profundo e muito mais complexo, né? Vou trazendo alguns outros recortes depois. Até mais!